Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GPS IRF. Aqui nós entregamos as coordenadas da sua jornada para você se inserir e se manter no mercado da consultoria ambiental em 4 meses ou menos, trabalhando com fauna. Eu sou o Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e juntos somos aí o criador do mecanismo IRF. E o tema de hoje, Renato, que raios é consultoria ambiental aí e onde a fauna entra nesse mercado? E aí, Gaiga, você que já está no mercado há muito tempo, por que, explica pra gente, que as pessoas estão vendo a gente aqui, por que as pessoas não conseguem enxergar que dá para trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Por que elas não conseguem enxergar isso? Então, isso é um obstáculo, né? Quando a gente entra na faculdade de biologia, na faculdade de veterinária, às vezes a gente entra com a intenção de trabalhar com bicho. O meu caso foi assim. Vou fazer biologia porque eu quero trabalhar com animais selvagens. Mas pode ser que você entre na faculdade e lá dentro você descubra essa paixão. Porque na sua sala, às vezes, vai ter uma pessoa que já estava a fim de trabalhar com bicho, você vai conhecer pessoas de outros períodos dentro da universidade que às vezes fazem ali uma iniciação científica com fauna, levantamento de fauna. Eu mesmo, quando entrei na faculdade, vi ali alguns pesquisadores já trabalhando com inventários, já fazendo pesquisas ecológicas. E o que a gente pensa? Beleza, vou trabalhar com fauna, vou seguir a carreira acadêmica. Essa é a tendência, porque no curso de biologia, o nome correto é ciências biológicas, então nós somos direcionados para sermos cientistas. E não tem nada de errado com isso, é uma carreira maravilhosa. Só que ao longo da trajetória dentro da universidade, muita gente não se vê fazendo ciência para o resto da vida, não se vê trabalhando como cientista de maneira profissional, porque quando a gente escolhe um trabalho, a gente sabe que a gente vai carregar aquele trabalho ali por longos anos, e é assim que a gente consegue crescer em qualquer carreira. E a consultoria ambiental, ela é um assunto obscuro dentro da universidade. Eu sempre converso aí com a galera que está na graduação, sempre quando a gente faz as palestras e tudo mais, eu pergunto, você tem aí alguma matéria, alguma disciplina sobre consultoria ambiental aí na sua graduação? Você está vendo consultoria ambiental aí nas faculdades? O risco é de você ter passado a faculdade inteira sem saber o que é consultoria ambiental. Foi o que aconteceu comigo. E olha, a consultoria ambiental nos dias de hoje, ela é uma atividade indispensável para empreendimentos de potencial impacto ambiental, e esses empreendimentos eles precisam operar de acordo com a legislação, em conformidade com a lei. Resumindo, a consultoria ambiental ela serve para avaliar os impactos dessas obras, dessas construções, desses empreendimentos, a fim de propor soluções para minimizar, mitigar e compensar esses danos. E nestas avaliações dentro da consultoria ambiental, há uma demanda muito grande por estudos de fauna. Então, é aí que a fauna entra dentro desse mercado da consultoria. Ô, Gaiga, e aí você trouxe a tua realidade dentro da área da biologia e dentro da veterinária, também não ocorre esse direcionamento. Ocorre trabalhar com cachorro, gato, boi, cavalo, né? Então, essa blindagem, né, onde todo mundo fica meio que cego, vai todo mundo seguindo numa direção só, e ninguém se pergunta, é isso que vai ser, é isso que você vai ter que estudar. Só que aí, de repente, né, chegou aí o marketing digital, né, biotrópica no Instagram, no Facebook, no YouTube, e aí a gente mostra alguma coisa lá, e a pessoa, pode ser que o profissional fica meio perdido, calma aí, o que é isso? E aí, não, até às vezes entender realmente que dá para trabalhar, que é possível você trabalhar com fauna, ser bem remunerado por isso através da consultoria ambiental, é possível e existe, isso está acontecendo nesse exato momento.
Agora, o que não é trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Olha, é o seguinte, vou contar como eu descobri a consultoria ambiental e te falar que não ter uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, não foi um fator limitante para eu entrar nesse mercado e crescer nesse mercado. Então, eu estava na universidade, fazendo aí estágios extracurriculares, fazendo estágios curriculares, iniciação científica. Para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com fauna no meu segundo período, porque eu sempre quis trabalhar, mas se você que está vendo a gente aqui ainda está na graduação ou já se formou e não se especializou em algum grupo de fauna durante a faculdade, fica tranquilo, não tem problema, a consultoria ambiental é para você também. Então, eu fui sendo levado ali na inércia pela área acadêmica, eu sempre fui apaixonado também na ciência, né? Hoje a gente bebe de ciência para escrever os relatórios da consultoria ambiental, e num momento, assim, dentro da minha carreira acadêmica de graduando, surgiu a oportunidade de fazer um campo de pós-doutorado para uma mulher que estava terminando o pós-doc na USP, a Mariana Dixon. E ela falou com o meu orientador, falou assim, ó, ele chama Vinícius Xavier. Vinícius, tem aí alguém na sua turma aí, nos seus orientandos, que trabalha com pitfall, que pode revisar as armadilhas de interceptação e queda? Eu estou fazendo meu pós-doc aqui com ecologia de fragmentação e eu preciso de pessoas para fazer o trabalho de campo para mim. O Vinícius, na hora, lembrou de alguns orientandos dele. O primeiro que ele lembrou foi o Pedro Dias, que já estava formado na época, que é um dos fundadores da Biotrópica, só que o Pedro já estava dando aula. Então o Pedro tinha se formado no meio do ano, ele entrou um período na frente, né? E aí ele se formou e ele não podia assumir o trabalho de campo, porque a gente teria que ficar ali 15 dias direto no mês, e depois no outro mês mais 15 dias direto. E o Pedro não topando por conta do momento dele, o Vinícius veio conversar comigo. Eu ainda estava na graduação, estava no meu 8º período, mas o 8º período naquela época na Unifal, Universidade Federal de Alfenas, onde eu me formei, você tinha o período livre para fazer o seu TCC. E eu já estava com o meu TCC pronto, porque eu já trabalhava com fauna desde o início, e acabou que a gente tinha escrito lá o TCC e eu estava fazendo iniciação científica na época. Então eu estava com tempo disponível. Fui lá, fiz o campo de pós-doc da Mariana, só que, ao mesmo tempo, eu não sabia que existia consultoria ambiental ainda. Depois eu me formei, e no primeiro semestre de formado, eu recebo uma ligação da Mariana e ela fala assim, Renato, quer fazer uma consultoria ambiental? Estou com um monitoramento de herpetofauna aqui para um gasoduto e estou precisando de biólogo, de herpetólogo. Você topa? E aí eu descobri que a consultoria ambiental não é um bicho de 7 cabeças. Entrar para trabalhar com fauna na consultoria ambiental não é um obstáculo, é uma oportunidade. E aí eu tirei algumas dúvidas com ela inicialmente e fui. Fui sem saber exatamente o que eu iria fazer. Eu sabia que eu tinha que desempenhar aí uma função, utilizar alguns métodos propostos aí pelo programa de monitoramento de fauna, isso ela me passou, mas eu não entendia ainda como é que a gente ia ligar os pontos ali. Beleza, eu ia fazer o monitoramento, mas para quê? E aí eu fui estudando um pouco sobre essa área e me encantei, né? Vi que era ali que eu queria trabalhar com fauna. Ô Renato, beleza, né? Entendi aí a forma como você começou. E aí eu vou te fazer 2 perguntas. Primeiro, eu queria que você olhasse para mim, né? E digamos que eu já me formei e, né, comecei enfim, ou estou trabalhando com licenciatura, ou estou trabalhando com pesquisa, ou estou trabalhando atendendo, né, fazendo qualquer outra coisa que não essa
oportunidade aí que você, né, acabou mostrando. Como que eu vou superar esse obstáculo de conseguir trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Nesse primeiro patamar seria assim, já sou formado, como que eu faço isso? E aí a segunda pergunta seria, estou na graduação, como que eu faço isso? Beleza, Léo. Primeiro quero dizer aí para quem está assistindo a gente que eu estou olhando para essa câmera aqui, estou olhando para essa câmera aqui, então nós estamos fazendo essa transmissão em mais de uma rede social ao mesmo tempo, por isso que às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá. Mas vamos lá. Hoje, para você ingressar na consultoria ambiental ainda na graduação ou sendo recém-formado, é muito possível. Daqui a pouco eu vou dar exemplos de pessoas que conseguiram fazer isso. Mas pensa só, Léo, na nossa época, cara, vamos lá para a nossa época. Eu entrei na faculdade em 2005. Cara, a internet ainda era muito jurássica. Era muito jurássica. O Google, ele estava começando a ficar popular, YouTube não existia, Facebook não existia. A gente tinha o Orkut aí, que era a nossa referência em rede social, que a gente não enxergava o Orkut como uma rede social para capacitação profissional, para consumir conteúdo de valor, a gente enxergava aquilo como uma brincadeira e como uma maneira de manter contato aí com os brothers, com os amigos, com as amigas. Então a gente tinha uma internet aí jurássica. Só que hoje não. Hoje, quem está vendo a gente nesse momento, quem está assistindo aqui, o GPS RF, nosso segundo programa, já está assistindo através de redes sociais, através do YouTube. O YouTube ele é um motor de busca. O Google é um motor de busca. Se você digitar consultoria ambiental, só essa palavra-chave, se você ainda colocar fauna junto, vai vir um monte de informação. Um monte de informação. O que a gente não pode ter quando a gente quer começar, independente do nosso momento, graduação ou recém-formado ou com experiência, a gente não pode ter preguiça. A preguiça, ela acaba com todas as suas perspectivas. Então, primeira coisa, vá aonde as informações já estão agrupadas. Dá um Google e leia, 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 leia. Depois que você tiver ali uma prévia, tiver absorvido ali um conhecimento, um entendimento básico, mesmo que você esteja ainda repleta de dúvidas, mas com esse conhecimento prévio, você pode usar as redes sociais para conhecer pessoas da área, e aí sim, a gente sempre vai bater nessa tecla aqui no GPS RF. Aí você vai alimentar relacionamentos assertivos. É esse o meu conselho para quem quer começar. Ô, Gaiga, agora, para mim, não ficou muito claro uma coisa. Tipo, Diga. eu sendo graduado, ou eu graduando, o que você sugere para como eu começar a superar esse obstáculo? Encontrei aqui, é isso que eu quero, é isso que eu sempre quis para minha vida. O primeiro passo para esses dois tipos de pessoas seria isso, começar pesquisando no Google? Na minha opinião, do zero, se a pessoa estiver do zero, recém-formado e descobriu a consultoria ambiental, que foi o meu caso. Cara, eu estava formado, eu não sabia o que era consultoria ambiental, eu descobri literalmente a consultoria ambiental no meu primeiro semestre formado. Ou na graduação, você assiste uma palestra do Léo ou do Renato falando sobre consultoria ambiental. Pô, do zero. A minha dica é essa: vai no Google e absorve tudo que você puder absorver por ali, para que você consiga depois manter, alimentar um relacionamento com pessoas da área. Porque você não vai chegar para uma pessoa da área do zero e falar assim: ah, ouvi falar em consultoria ambiental, me explica aí o que é. Ó, tem uma máxima que é assim: pesquisa no Google sempre primeiro, cara. Ouviu uma coisa, em vez de perguntar logo de cara, vai aumentar o teu repertório, sabe? No Google.
é muito fácil, é gratuito, só precisa de uma internet, um celular. Então é simples. Depois a gente tem os outros passos, né? Que a gente vai se aprofundar aí. No mecanismo IRF, a gente se aprofunda muito, né, nas técnicas para fazer as conexões assertivas e depois nutrir esse relacionamento ao longo do tempo. Porque não adianta você se conectar com a pessoa e depois sumir do mapa, né? Uhum. Total. Diga. E deixa eu te falar uma coisa. Beleza, encontrei aqui Renato Gaia, encontrei o Léo, encontrei a Biotrópica agora. Mas para você é muito fácil. Tu começou lá atrás, para você quando, né, não tinha poucas pessoas sabiam, né? E aí você já estudou, né? Já estava estudando herpeto lá dentro da universidade. Então, parece que para vocês foi um pouco mais fácil. Você conhece outra pessoa que também está atuando na consultoria ambiental, além de você e eu? Léo, eu conheço mais muitas pessoas, eu não consigo nem contar, mas eu conheço aí centenas de pessoas, para não falar milhares, né? Mas centenas de pessoas eu garanto que eu conheço. Inclusive, alunas e alunos nossos começando do zero na consultoria ambiental, sem experiência em grupo faunístico, sem ser especialista num grupo de fauna. Aqui eu tenho como exemplos, assim, na minha cabeça, o João, que descobriu uma oportunidade, que cavou a sua oportunidade, né, garimpou a sua oportunidade dentro da própria cidade, usando aí o conhecimento que a gente passa no mecanismo IRF. Ele conseguiu entrar em contato com uma empresa da sua cidade e lá dentro ele cresceu. Hoje ele está até com outras perspectivas, que em breve ele vai contar para a gente. Ele falou, cara, está acontecendo muita coisa boa aqui para mim, eu quero compartilhar com vocês. Em breve, aí, quando tudo estiver certo, eu vou falar, mas ele já trabalhou com resgate de fauna e flora com essa empresa, a primeira oportunidade dele. A gente tem o Vinícius Feitosa, que também, cara, não se especializou em grupo nenhum e entrou no resgate de fauna, se manteve ali. Hoje o Vinícius está crescendo dentro de uma empresa, ele está fazendo monitoramentos de condicionantes ambientais, condicionantes da licença de operação para usinas eólicas. Então ele está trabalhando em diversos estudos aí dentro da consultoria. Ele começou com resgate de fauna, mesmo não sendo especialista. A gente tem a Nayara, que um mês depois de se formar em medicina veterinária, entrou para o resgate de fauna, e lá dentro do resgate ela viu que herpeto era o grupo que mais chamava atenção, e ela quis começar a estudar herpeto, mas entrou no resgate e ali dentro você tem as demandas, você vai se despertar, poxa, como é que eu vou ajudar a empresa que me contratou? Como é que eu vou gerar mais soluções aqui? Ah, nossa, eu não tinha experiência, estou aqui no resgate, estou pegando lagarto, estou pegando pequenos mamíferos. Poxa, é esse grupo que eu quero trabalhar, gostei desses animais. Aí sim é a hora de você começar a se especializar. Porque existe uma diferença muito grande em trabalhar com fauna e saber se inserir no mercado trabalhando com fauna. E outros exemplos, Léo, o pessoal pode encontrar na nossa playlist de depoimentos, que está no nosso canal do YouTube. Então, a gente tem lá o nosso canal Biotrópica Online. Entra lá, ali tem conteúdo pra caramba para você maratonar, literalmente. Deixa a Netflix um pouco de lado, a Amazon Prime um pouco de lado, né? E maratona os conteúdos ali da Biotrópica, com fauna, consultoria ambiental. E ali a gente tem uma playlist só com depoimentos de alunas e alunos nossos que conseguiram se inserir e se manter no mercado em 4 meses ou menos, trabalhando com resgate de fauna, aplicando o mecanismo IRF. Então, ali são inúmeros exemplos, e nós temos aí várias alunas e alunos que conseguiram recentemente a sua oportunidade. A gente ainda vai bater um papo, a gente ainda vai gravar entrevistas com essas alunas. Então, nossa, é muita gente, muita gente, muita gente.
Maravilha. Inclusive, a gente tem também depoimento de pessoas que já estão formadas há muito tempo e depois que entraram, como a Lu, né, por exemplo, e depois que entrou no mecanismo também, né, se inseriu aí no mercado. Então, para você aí que está vendo a gente, é formado, ou recém-formado, ou formado há muito tempo, corre lá, depois que acabar aqui, e dá uma olhada lá no canal da Biotrópica, lá na aba playlist, depoimentos. Renato Gaiga. E aí, né, acontece que às vezes aparecem pessoas, né, que, cara, que é isso que vocês estão falando? É real isso? É possível? Dá para ganhar dinheiro trabalhando com fauna? Dá para sustentar uma família e tudo mais? E aí, cada um tem um caminho, né, para seguir. Qual é o caminho errado que mais as pessoas fazem, que você enxerga que elas estão fazendo para poder conseguir superar esse obstáculo? Cara, o principal erro é não começar. É ficar esperando a hora certa. Sabe aquela pessoa que fala, não, peraí, que ainda não chegou o momento certo, eu vou esperar aqui que eu vou me preparar melhor, eu tô precisando mais de um conhecimentinho aqui, ó, agora, ó, já eu começo e a hora que eu começar eu vou embalar, sabe? Isso aí é você mentindo para você. Você já está começando errado só de você esperar a hora certa para começar. Que é o seguinte, você vai ficar pronto ao longo do processo e sob demanda. E você nunca vai ser perfeito ou perfeita, você nunca vai estar 100% pronta, 100% pronto. Você vai construindo ao longo do tempo a sua base profissional e lembra disso, é sob demanda. Então, uma empresa te contratou para trabalhar com resgate de fauna lá na Caatinga. Léo já trabalhou lá, eu já trabalhei lá. Vamos supor que você está na equipe do Léo lá na Chapada Diamantina, quando ele trabalhou naquela região da Bahia maravilhosa lá. Você está na Caatinga, vamos pensar. Como que é o ambiente ali da Caatinga? Qual a fauna, qual o grupo de fauna que você mais vai encontrar ali? Vamos alucinar aqui, de uma maneira correta, que sejam os répteis. E dentro dos répteis, lagartos e serpentes. Beleza. Comece a estudar um pouco de lagartos e de serpentes da Caatinga. Dá um Google lá, répteis da Caatinga, lagartos da Caatinga, serpentes da Caatinga. Eu tenho certeza que você vai encontrar um material. Então, você vai estar se capacitando sob demanda. Você está na Caatinga, aprendeu a se inserir, caiu no lugar, olha assim, nossa, o que a empresa precisa de mim? Ah, vou precisar começar a mexer com Excel, precisar fazer algumas tabelas aqui diferentes. Beleza, caiu lá, você tem que ter uma base, né? Óbvio que a gente não pode cair de paraquedas sem rumo algum, por isso que a capacitação profissional antecipada, ela é fundamental. Mas você não precisa virar o expert daquele assunto para se inserir no mercado. Sacou a ideia? Lá dentro você fala, cara, o que a empresa precisa de mim? Precisa disso, disso, disso. Cara, vou pegar aqui um tempinho livre meu que eu vou ter e vou estudar focado nessa solução. E olha, cuidado agora, porque se você começar a estudar muito, mesmo sob demanda, você pode cair numa armadilha, que é a armadilha da esponja. Muita gente começa a estudar, vira uma biblioteca ambulante, mas não coloca nada em prática. O segredo, se liga nessa e anota, se você puder. O segredo para você sair do ponto A para o ponto B é aplicar um pouquinho do conhecimento. A gente costuma dizer que a métrica do estudo versus a aplicação desse estudo é 80-20. 80% você está aplicando e 20% você está estudando. Então, estudou 20%, aplica. 80% do seu tempo se aplica. 20% do seu tempo você estuda. Essa matemática aí vai fazer você sair do ponto A e para o ponto B, e do ponto B, depois ir para o ponto C. Beleza, então tu me explicou para quem está vendo a gente aqui o jeito errado de superar esse obstáculo e também o jeito certo
de superar esse obstáculo. E acredito que, né, as coisas vão começam a ficar mais claras a partir, desse momento. E aí, beleza. Renato, antes de entrar aqui, né, ver esse GPS IRF, não fazia a menor ideia que dava para trabalhar com fauna na consultoria ambiental, nem sabia o que era consultoria ambiental, não estava nem enxergando, agora eu já enxergo, sei que tem um monte de gente trabalhando. Você acabou de me explicar o jeito errado que a maioria das pessoas estão fazendo, então, pô, agora eu já sei que eu posso começar de um jeito diferente, começar meu ano de forma diferente. Quais seriam se você pudesse dar um passo a passo para a pessoa sair daqui agora e já aplicar, né? Tudo que ela tinha planejado para hoje, ela vai ter um comprometimento com ela mesma, e aí ela vai falar, não, deixa eu ter um comprometimento comigo aqui, só que eu preciso de um passo a passo, eu preciso de um direcionamento. Qual passo a passo você daria para essa pessoa? Beleza, vamos começar do jeito certo, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo é que você maratone os conteúdos da Biotrópica. De verdade. Maratone os conteúdos da Biotrópica. Porque eu alucino aqui a dizer que a grande maioria das pessoas que nos acompanha quer trabalhar com fauna. E a gente ensina a trabalhar com fauna na consultoria ambiental. E a consultoria ambiental ela é uma geradora de soluções. Vamos pensar, consultoria. Vamos lembrar do consultório médico? Por que você vai no consultório médico? Porque você está com algum problema ou porque você quer melhorar algum desempenho. Ou você está com uma dor, ou você quer fazer um check-up para você prevenir. Ou você quer procurar, por exemplo, uma nutricionista ou um nutrólogo, uma nutróloga para você se alimentar melhor. Então você quer resolver um problema, você quer gerar um benefício. Os consultórios servem para isso. O consultor e a consultora também serve para isso. A gente precisa gerar soluções. Então, coloca na sua cabeça, vamos começar do jeito certo. Pensa aí, qual a solução você quer gerar para o meio ambiente focado na fauna? Lembrando de impactos ambientais, lembrando dos tipos de estudos que temos aqui na consultoria ambiental. Vou dar alguns exemplos. Usei as RIMAs da vida, que são os estudos de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental. Ali dentro desses estudos gigantescos, multidisciplinares, sempre tem um levantamento de fauna sazonal. Você precisa fazer aí 2 campanhas no mínimo de levantamento de fauna. Uma campanha na estação seca e uma campanha na estação chuvosa. Você tem aí os programas ambientais, como os monitoramentos e os resgates de fauna, onde você vai trabalhar aí medidas para minimizar, mitigar, compensar os impactos ambientais daquele empreendimento que já foi liberado para ser construído. Então, pensa aí e escreve que solução eu quero gerar para o meio ambiente focado na fauna. Esse é o pontapé inicial para você ter clareza para começar na consultoria ambiental. E, de fato, quando a gente fala para realmente fazer, né? Tirar da cabeça, colocar num papel. E é o que ninguém faz. A gente sai daqui, né? A gente tem, estamos aí com 30 pessoas online nesse momento, e cada vez mais o que a gente vê, tanto dos nossos alunos, né, do mecanismo, que eles entraram no mecanismo porque, né, acompanharam a missão consultor de fauna, foi que eles não só viam e começavam do nada. Eles se planejavam, tirava da cabeça, colocava no papel tudo isso que você falou, né? E aí ela entende que ela consegue criar oportunidade, que não é uma coisa que a gente está falando, que é místico, é da boca para fora e tudo mais. Para você ver, Renato, ontem estava falando com a Potira, né, que é uma das nossas alunas, né, tem uma empresa, né, e está na área, e aquele último passo a passo que eu dei, ela saiu e ela já aplicou. Ela aplicou e já praticamente no mesmo dia fechou um projeto de licenciamento. Ela me mostrou, ela me mandou os prints, sabe? Né? Então, isso é muito, muito bom, isso é muito legal, porque não é mais o que eu e você, né, que a gente está falando. A gente tem algumas outras pessoas, deixa eu ver se isso aqui faz sentido, e aí aplica, né? Então,
E ela já teve essa e já teve uma outra resposta, né? Ou seja, existe o jeito certo e existe o jeito errado de fazer. Então, você que está vendo a gente aí, tira esse tempinho, bota aí, pega o relógio, bota uma hora, fala, eu vou ficar uma hora focado para criar, para fazer isso que o Renato me trouxe. E aí, continua acompanhando a gente aqui, a gente não vai te deixar na mão, a gente está aqui caminhando com você, a gente está aqui caminhando com quem segue a gente, para poder acelerar teu resultado. E a partir disso, né, a gente quer realmente que você coloque em prática, né? A gente não está aqui só para realmente ficar falando e tudo mais, e depois a gente desliga e volta para as nossas atividades. Vai lá, acredita na gente, acredita no que o Renato está falando, no que eu estou falando, no que a Biotrópica está falando, conversa com os mais de 400 alunos aí que a gente tem, né? Lá, se você começar a seguir, você vai ver quem é nosso aluno, quem não é, e pergunta, né? Pergunta se é verdade, se não é, se faz sentido, se não faz. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse GPS IRF número 2, que raios é consultoria ambiental. Meu nome, Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e aqui comigo... Eu sou Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e nós somos os criadores do mecanismo IRF. Muito obrigado e até o próximo GPS IRF. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.